Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Mazalec e nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei Especial, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores e também Clínica de Estética Rosa de Saron. Doutora Janaína, o programa hoje é só love, né? Ontem foi o dia dos namorados, dia 12, e hoje estamos aqui, no clima ainda, né? Muito então, bom. O nosso tema aqui, super especial, falando de amor, falando de relacionamentos, com uma convidada, que eu amo muito, é uma inspiração para mim, foi minha professora, hoje é minha amiga, minha colega de profissão, doutora Maísa Bichara. Doutora Janaína, a gente vai chamar o intervalo comercial, mas antes vamos falar dos nossos colaboradores, sempre, né? Rápido Chapuri para você aí, gente, empresário, que precisa trazer sua carga com total segurança e assegurada e rapidez acima de tudo. Passa na Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá, fala com o meu amigo Daniel, faz o teu orçamento, que você não vai se arrepender. Verão chegou, precisa dar uma arrumada na tua casa, né? Pintar o quarto do teu filho, teu escritório. Vitrine das Cores, melhores preços, melhores cores, estilo e sofisticação. É na Vitrine das Cores. E também, mulherada, não deixe de se cuidar, né? Clínica de Estética Rosa de Saron, remoção de sinal, drenagem linfática e limpeza de pele, tá bom? Para você, mulherada, ficar belíssima. Agora sim, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com esse bate-papo super apaixonante. Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltamos ao nosso intervalo comercial e agora vamos começar a nossa entrevista aqui com a doutora Maísa Bichara. Mas, antes disso, a nossa amiga aqui quer dar uma deixa aí, contar um pouquinho de uma história. Então, doutora Janaína, estamos vivendo ontem, né, o Dia do Amor. Mas vamos conhecer por que existe dia 12 de junho, Dia do Amor. Então, no Brasil, gente, dia 12 de junho foi criado pelo João Dória Neto, um publicitário, olha, com a visão do marketing.
Tem o Dia das Mães, só que aí o resto era todo o movimento do comércio paradíssimo. O que ele pensou? Vou criar o Dia do Namorado, o Dia do Amor, sabe por quê? Porque hoje é o quê, doutora Janaína? Hoje Dia é do Santo Antônio Casamenteiro. Antônio, ajuda nós aí. Exatamente. Né? Não, eu não preciso, porque ele já me ajudou, ele já me deu o meu amor. Então preste atenção, ainda dá tempo de você fazer as suas simpatias, porque ainda é cedo da O noite. meu tá lá de cabeça para baixo, esperando aí, ó. Gente. Pretendentes, pode colocar o nome aí embaixo aí do Pode Ler. Tem muitas histórias, né, sobre o Santo Antônio Casamenteiro e tem pessoas que vão lá e dizem que foi verdade, arrumou seu amor, fazendo aí uma homenagem aí pro Santo Antônio. Então, como ele viu que hoje era dia do Santo Antônio Casamenteiro, vamos montar dia 12, dia do amor, para arrecadar din-din, né? E aí, realmente, ó, 1948, e até hoje o brasileiro gosta, né, de uma data comemorativa e já pegou para si. Então é isso. E hoje nós estamos aqui falando sobre o Dia do Amor, porque é tão gostoso, né? Tão gostoso o coraçãozinho, parece aquela borboleta no estômago quando você encontra alguém que você ama. E a doutora Maísa vai falar um pouquinho a respeito de amor. Especialista em direito de família. Então, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra, verdadeiramente é uma honra estar aqui para a gente falar, inclusive, de um tema, né, tão importante como o amor, né, e seus efeitos jurídicos. Verdade. Que legal. Mas, Maísa, eu já falei para vocês, né, minha professora, minha amiga, minha inspiração aí no direito, mas a galera que está em casa ainda não te conhece. Fala um pouquinho, quem é a Maísa Bichara? Então, Maísa Bichara é uma pessoa que ama a vida, que ama... Eu sempre costumo dizer que eu sou muito abençoada, porque eu trabalho com o que eu gosto, eu advogo, eu sou professora há mais de uma década, então isso me traz muita alegria, né? Fora a Maísa, que é mãe, que é filha também, que é irmã, que é amiga, né? A Maísa que ama esporte, que tem no esporte uma terapia, então uma estrada é sempre muito bem-vinda, quilômetros rodados, ou correndo, ou pedalando, né? Inclusive já deixa, né? Aí para os ouvintes que o esporte é maravilhoso. Legal. Da vida, né? Esportista. É isso mesmo, corredora, bike, é isso aí, atleta. Mas, Maísa, após, né, te conhecer a nossa entrevistada, agora vamos entrar aqui no nosso tema. Hoje, primeiro, quero que você esclareça aqui para os nossos telespectadores qual é a diferença entre namoro, união estável e casamento. Tem uma diferença? Então, há uma diferença muito acentuada com relação a namoro, união estável / casamento. Tá? A união estável, a partir da Constituição de 88, foi equiparada à uma entidade familiar. Então, ela está para o casamento, assim como o casamento está para a união estável. A diferença é o quê? O selo do Estado. Você ia até um cartório e dizer, Estado, eu quero casar. Né? Então, tem os efeitos jurídicos do casamento. Mas existe também a possibilidade de você dividir a vida com alguém e dizer, olha, eu não quero o selo do Estado, eu não preciso da permissão do Estado para estar numa relação de família através da união estável. Então, a gente divide em dois blocos. O namoro, para um lado, é a união estável e o casamento para o outro. O namoro é uma relação efetiva também, onde se tem o amor, gestos de carinho, solidariedade, porém, o namoro não tem efeito jurídico. Então, a grande diferença entre uma relação de namoro, casamento / união estável, são os efeitos jurídicos. Então, como é que a gente consegue fazer esse reconhecimento de uma união estável? A pessoa mora junto, vai ficando, aí depois separa. O que acontece? Então, a união estável hoje é uma relação muito comum, né? Você começa a namorar, aí um dia vou dormir na tua casa, não tenho escova de dente. No segundo dia, eu vou levar a escova de dente e já vou deixando. No terceiro dia, já vou deixar uma roupa, né? E nisso, as pessoas passam a morar junto, se reconhecerem como uma entidade familiar, né? E de uma hora para outra, elas já são uma família. Mas elas não foram até um cartório pedir autorização, levar documento, os famosos padrinhos, que na verdade são testemunhas, mas elas vivem união estável e aquela relação tem repercussão jurídica. E aí você poderia perguntar, que repercussão jurídica? Repercussão jurídica de quê? Patrimonial. Na hora que terminar a relação, se porventura vier ao fim, dividir patrimônio, pedir alimentos, o dever de solidariedade.
A guarda até dos cachorros agora, não é? Tá acontecendo? Gente, é engraçado. Aí diz que antigamente, né, na época dos nossos pais, só existia dois tipos de relacionamento. Tu conhecia, namorava e casava, né? Agora tu tem o conversante, porque primeiro tu conversa ali, aí depois tu vem o ficante, aí tem um ficante, agora tem até um tal de ficante premium. Qual é o nível desse ficante premium, pelo amor de Deus? Aí depois tu vai lá, aí vem o namoro. Depois Tem um enrolante que só enrola. Aí tu namora e depois tu casa. Gente do céu. Aí por isso que tem todo esse processo. Contratos e contratos de casamento. Tem até contrato de namoro, né, doutora? Explica um pouquinho aí pra gente, mas o que é esse contrato de namoro? Então, com a relação, a união estável passou a ser tão presente na nossa sociedade, o que aconteceu? Algumas pessoas, querendo se resguardar, elas elaboram um contrato de namoro, vão até o cartório, registram esse contrato de namoro, querendo o quê? Se esquivar de futuras repercussões jurídicas. Por exemplo, né? Problemão. Por quê? Porque a união estável, que é um instituto que é reconhecido e foi reconhecido verdadeiramente a partir da Constituição de 88, ela trouxe todas essas repercussões, né, esse equivalente ao casamento, e quando a pessoa está numa relação de namoro, onde já estão morando juntos, né, estão dividindo a energia, estão dividindo a internet, Netflix, mas a pessoa não se reconhece como uma entidade familiar. Eles estão morando junto, mas não quer dizer que estão casados ou que estão em união estável. Então, elabora esse contrato de namoro, tentando afastar futuramente qualquer repercussão jurídica que venha, por exemplo, depois ter que dividir um patrimônio, fazer um pedido de alimentos, divisão de uma guarda compartilhada, por exemplo, do pet. Né? Então, é um instrumento que veio para tentar... Agora até um do Neném Reborn, né? Agora vou dividir. Nossa, a sociedade está caminhando... Difícil. Mas, enfim, o contrato de namoro ele tem esse objetivo, que é justamente resguardar para questões futuras. Doutora, porque assim, a gente namora, mas a gente mora junto. Aí eu compro um carro. Aí você também lá compra o seu patrimônio. Esse contrato de namoro vai ser justamente para isso, né? Para resguardar, assim, alguma coisa que a gente compre. Porque se tiver numa união estável, vai ter que dividir depois, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Porque a união estável, por mais que não tenha lá uma certidão de casamento, tem alguns requisitos que tem que estar presente. Quais são que eles? É o intuito familiar, né? O ânimo de constituir uma família. Eu estou vivendo em família com você. Né? Nós nos reconhecemos como família. Então, se eu vou até um restaurante, se eu vou ao cinema, eu encontrar vocês lá, olha aqui, esse aqui é meu companheiro, esse aqui, né? Não, essa aqui é minha namorada. Então, existe uma diferença a partir do momento em que eu declaro que eu vivo em união estável, né? Eu tenho todo o ânimo familiar, eu tenho toda a continuidade, a publicidade, ao passo que o namoro é uma situação onde envolve afeto, porém não há efeitos patrimoniais nele. Nenhum tipo de efeito. Falou num tema bem interessante, publicidade. Olha só, ontem foi o quê? O Dia dos Namorados. Você pode ter certeza que nas redes sociais estava lá chumarada, declaração de tudo quanto que é jeito, doutora. Ontem foi o chá revelação dos namoros. Gente, nossa, essa pessoa namora. E aí já vê, olha, nós estamos namorando, quer um compromisso sério, união estável, casamento, então tu já presta atenção, já para fazer o contratinho, gente. Ó, e a fotinho, ó. Foi para casa da família, correu a foto aqui, ó. Já guarda, né? Guarda as fotos, né, Maísa? Então, dia 12 de junho de 2025. Já guardei. Meu namorado. Isso aqui já é prova. É namoro. Ele o reconhece como namorado, né? Não como um companheiro. Então, existe essa diferença. Então, por isso que os contratos de namoro hoje eles estão verdadeiramente em voga. Doutora, mas acontece muito assim, às vezes as pessoas começam a morar junto, aí tem filho, aí depois separa, o homem fala bem assim, não, mas eu não era casado com você, né? E isso aí vai poder fazer esse reconhecimento dessa união, assim, para garantir. No final, tudo é prova, né? Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu digo o seguinte, eu vou passar um ano inteiro provando para vocês que o melhor ainda é casar. Por quê? Porque, e aí eu brinco com eles, eu digo o seguinte, olha, João e Maria,
ou João e João, Maria e Maria, resolveram dividir a vida juntos. Resolveram casar, foram até o cartório, levaram os documentos, levaram os padrinhos, que na verdade são testemunhos, e saem de lá com um documento que faz prova contra todos. Sim. Né? Mas aí pronto. Mas João e Maria, ou João e João, ou Maria e Maria, resolveram viver juntos. Mas eles não queriam o selo do Estado, eles só queriam viver juntos. Aí João morre. Quando João morre, Maria, que era casada com João, chora 3 dias. Com No certeza. 4º dia, Maria vai até o órgão empregador e no mesmo mês, a depender do dia, ela já recebe a pensão por morte. Ao passo que Maria, que também vivia com João e que resolveram viver a vida sem pedir o selo do Estado, o que acontece? O João morre, ela chora 3 dias, no 4º dia ela vai fazer o quê? Ela vai atrás da Defensoria Pública ou de um advogado para quê? Para que os vizinhos, o Facebook, o Instagram, façam o casamento deles. Porque aí ela vai precisar de provas Sim. de que ela vivia como se casado fosse. Né? Então, nesse caso, doutora Janaína, é muito comum. As pessoas vivem em união estável, mas até um certo momento, ambas se reconhecem, mas quando o amor acaba, é como se não tivesse existido. Não, ela só era minha namorada, ele só era meu namorado. E aí, nessa hora, o que vai entrar? Vai entrar as provas. E aí, a famosa frase que no direito tudo é prova. Sim. Então, melhor, já que você tá morando junto aí, legaliza logo isso, casa logo, daqui a pouco tem um projeto de cidadão para ter menos trabalho, não é, doutora? Com certeza, o casamento hoje... Deixou de ser burocrático, porque antigamente, para casar, meu Deus do céu, por isso que demorava muito. O casamento é muito fácil, inclusive para dissolver hoje. Né? Hoje, se você vai discutir patrimônio, mas o casamento, se você entrou com ação de divórcio, na primeira audiência, o conciliador, não é nem o juiz, vai perguntar, tem possibilidade de reconciliação? Não. Acabou. O juiz homologa ali, determina o divórcio, você vai discutir bens. Mas o divórcio na primeira Só audiência... precisa uma pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, mas o fulano não quer me dar o divórcio. Isso não existe mais, né? Não, isso aí é coisa do passado. Então, hoje, se eu falar assim, quero me divorciar, qualquer uma das partes já, só basta um querer. Certo, isso aí ficou para o passado. Hoje, a vontade, ela tem um valor, ela tem um status constitucional. A gente que fala assim, fica uma coisa tão... Porque é tão bonito falar em amor, em casamento, né? Juntar para montar família e tudo. Aí depois vem todo esse processo de separação. Mas, como, infelizmente, nós não sabemos o que o nosso cônjuge, nosso parceiro pensa, então, ao invés de dizer assim, não, casa, gente. Casa, porque para descasar deu problema mais fácil. Agora, para tu mostrar que tu era casado com ele, fica mais difícil, né, doutora? Perfeito. Primeiro é meu bem, depois é meus bens, Perfeito. né? Isso, mamãe diz assim, no começo são flores, eu acredito que você já ouviu esse ditado por aí, no final são choradeiras, então vamos logo começar com as flores, né? Tá, mas a pessoa não quer casar, mas quer fazer um reconhecimento de união estável. E é mó bobeira, né? Porque acaba se tornando a mesma coisa. Se a pessoa pode ir no cartório e pedir para fazer isso também, esse reconhecimento... O contrato de união estável, a escritura pública de união estável é tão fácil quanto casar. Vai ter as mesmas burocracias. Né? Então, se você tem tempo para ir elaborar um contrato, ir até o cartório, fazer a escritura pública, o mesmo trabalho seria para casar. Porém, a gente não vai nem entrar nessa seara porque cada um tem as suas vontades, né? E tem o seu convencimento. O que a gente pode sempre... ressaltar é o seguinte, ou vivendo casado ou vivendo em união estável, o melhor que as partes fazem é realmente conversar, né? Colocar em pratos limpos, né? Como a gente diz, né? Sim. Toda a questão patrimonial, se quer dividir patrimônio, se não quer dividir patrimônio, porque é muito possível. Porque tem muito também com regime de bens, não é, doutor? É muito possível que eu vivo em união estável, eu opte por isso, eu opto em casar, mas eu elejo um regime de bens, né? Um regime de bens que não vai partilhar patrimônio. Né? Por exemplo, eu posso casar no regime de separação total de bens. Pronto, eu quero dividir o amor, eu não quero dividir os bens. Tem alguma coisa errada? Nada. Não, cada um faz o que quiser no seu relacionamento, né? Doutora Janaína, o bate-papo tá ótimo, eu já disseram sempre assim, tá né? na hora. Quando tá bom, a gente tem que ir pro nosso intervalo. Mas vamos no nosso intervalo comercial e já nós voltamos.
Na transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Voltando do nosso intervalo comercial, com esse bate-papo super apaixonante, vamos dar continuidade. Doutora, o amor acabou. Não sou casada, tenho união estável. Como é que eu faço? O homem disse que não vai me dar nada porque eu não tenho direito a nada. Como é que funciona? Pronto, aí é a hora que falta a segurança jurídica, né? Aí é a hora do quê? Você procurar a Defensoria Pública ou um advogado da sua confiança para entrar com a famosa ação de reconhecimento e dissolução de união estável, né? Ou seja, vai levar para o estado juiz, né, que você vivia como se casada fosse, ou seja, tinha uma convivência pública duradoura, com ânimo familiar, que você realmente estava numa entidade familiar. E aí tudo vai depender agora das provas que vão ser levadas para o processo. Então, tive filho nessa relação. É obrigatoriedade também do pai a pagar uma pensão alimentícia? Perfeito. Os filhos estão acima de qualquer relação. Namoro, namorido, união estável, casamento, os filhos gozam de uma situação privilegiada no ordenamento jurídico. Então, independentemente, o filho tem direito de pedir pensão alimentícia. Eu digo filho porque muitas vezes na nossa prática do dia a dia a gente se depara com mulheres que dizem assim, não, eu não preciso nada dele, eu vou criar meu filho sozinha. Só que, na verdade, não é ela que precisa, ela verdadeiramente não precisa. Mas os alimentos é direcionado aos filhos, e isso não cabe à mãe dizer se ela precisa ou não. Interessante, a gente fala, tem muitas pessoas que perguntam para mim, olha, eu vivi 6 meses com a pessoa, a gente tinha uma pretensão de formar uma família e separamos. Já posso entrar com pedido de união estável? Qual é o prazo mínimo? Existe isso para um reconhecimento de união estável? Então, inicialmente tínhamos um prazo objetivo de 5 anos. Depois, esse prazo baixou para 3 anos. E hoje não temos mais prazo. Pode ser que as pessoas vivam 5 anos juntos e não se reconheçam como entidade familiar. Mas é possível que as pessoas vivam 2, 3 meses, 6 meses e se reconheçam como família. Então, é um critério muito subjetivo e que ele vai ser comprovado onde? Na prática. E aí é onde cai sempre na vala, né, da esfera judicial, diferentemente do casamento.
Os relacionamentos hoje estão muito intensos, né? Não tem mais aquele negócio que antigamente ele namorava. Hoje em dia todo mundo é mais fácil dividir as coisas, morar junto, então, né? Não tem como você avaliar como era antigamente. Mas além do amor, existem algumas coisas, umas situações bem difíceis, né? Estelionato patrimonial. O que você fala sobre isso, doutora? Nossa, infelizmente o estelionato patrimonial está muito em voga no nosso país, né? Infelizmente, e muito infelizmente ainda, quem você vê mais sofrendo estelionato emocional são as mulheres. Sim. Porque a mulher, naturalmente, ela se doa mais numa relação, ela faz uma construção de sonhos, né? Então ela se dedica muito àquela relação, acaba que ela esquece a questão do dinheiro, de patrimônio, e nesse viés é que, infelizmente, estatisticamente, isso é comprovado, o homem se vale dessa fragilidade, impondo à mulher algumas situações em que, depois que ele consegue o fim, o objeto, né, pretendido, que é realmente a questão do patrimônio, ele deixa a mulher à mercê da própria sorte. Eu estou atendendo uma pessoa agora que ela está com mais de 100 mil em empréstimos. Nossa. Ela fez empréstimo, ela comprou, ela financiou o carro, ela fez empréstimo, ela comprou passagens e passagens de viagens. Depois que ela adquiriu tudo isso, ele terminou a relação com ela. Ela não viajou porque não tinha mais condições de viajar e ele foi sozinho. Doutora, doutora Janaína e doutora Maísa, o namoro qualificado, é praticamente namoro qualificado hoje que nós estamos vivendo, né, as mulheres. O cara se aproxima de mulheres bem-sucedidas ou que essas mulheres que têm, que são batalhadoras e que têm um jeito de conseguir dinheiro porque o cara não tem dinheiro e aí acaba mulheres que precisam, lógico, quem que não gosta de carinho, né, doutora? E aí acaba fazendo tudo isso, porque o emocional... Mas explique aí pra gente, doutor, o que é o namoro qualificado? O namoro qualificado é um tipo de namoro que já está próximo à união estável. Ele já está caminhando para a união estável, porém, nós precisamos sempre bater na mesma tecla. A união estável, ela tem requisitos subjetivos. E as partes precisam verdadeiramente se reconhecer como família. O namoro qualificado, ele está caminhando para isso, né? Mas ainda não alcançou os requisitos para se configurar a união estável. Então, nós temos milhares de demandas no Poder Judiciário, porque eu entendia que era um namoro, né? Um namoro qualificado, diferente daquele namoro lá inicial. A outra parte se sente como família. Não, eu vivia com ele, como ele, o meu companheiro, dividindo alegrias e tristezas, sonhando, planejando o futuro, né? Então, tem que ter todo esse ânimo. E aí, doutora Janaína, o Poder Judiciário, muitas vezes, ele não consegue resolver, porque é muito difícil o Estado juiz acabar entrando numa relação e definir o que eu sentia, né? O que a parte sentia. Né? Mas, não tendo outra saída, o Estado teve que chamar para ele o juiz puniente e ele vai ter que realmente resolver. Doutora, mas voltando aqui ao estelionato patrimonial, isso é caso de polícia também? Caso de polícia, inclusive, quando você entra com ação de divórcio, você já coloca essa violência patrimonial, você coloca a perspectiva de gênero, porque realmente é o que acontece, muitas vezes, infelizmente, é o homem que se vale dessa situação, né? Por ele ser o homem ainda, o alfa da relação, ele acaba colocando a mulher numa situação que ela se vê obrigada. Então, todas as demandas envolvendo divórcio, que a gente verifica que teve lá um estelionato sentimental, a gente já, na própria petição, a gente já informa isso ao juiz e também já pede o julgamento com perspectiva de gênero. Tem até um projeto de lei de uma deputada daqui de Rio Branco, né, do Acre, a respeito de um projeto de lei sobre a lei Joyce Araújo, justamente sobre estelionato emocional, né? Mais ou menos assim. Difícil, muito difícil. Difícil. Nesse caso concreto aqui da nossa sociedade, nós vimos como terminou essa situação. Infelizmente. Né? Aqui o nosso estado é um dos maiores índices de feminicídio. Não sei se é proporcionalmente, mas é muito recorrente. Toda vez a gente abre o jornal e vê uma mulher, né, que sofreu isso. Então,
É muito difícil, tem que ter muita sabedoria com quem vai se relacionar, né, doutora? Com certeza. E o estado do Acre, ele é sim, ele está ranqueando, infelizmente, é o estado que mais ocorre feminicídio no país, é o Aí a estado gente do Acre. pergunta, doutora, será que é a cultura do homem acriano, o machismo? É complicado, ó. O acriano tinha que ser, como é que se diz, referência por ser o homem mais carinhoso, gentil, mas, infelizmente, Mas calma aí, gente, também tem bons homens, né? Não Tem. estamos só falando mal, não, estamos Não, falando com bem, existem certeza. pessoas boas, mas, né, como assim, nós mulheres, a gente tem que estar mais ligada aí com quem vai se relacionar de fato. Mas, doutora, além, né, assim, a gente viu que o reconhecimento da união estável, a gente pode dissolver ela, também o contrato de namoro. Para terminar ele é simples, se você for num cartório, como é que faz isso para revogar isso? Nos mesmos moldes que foi feito, nos mesmos moldes, ele é extinto. Na maioria das vezes se faz e não extingue. Mas já que já fez, a melhor coisa já é colocar o ponto final ali nos mesmos moldes. É porque o divórcio já é um pouco mais complicado, né? Não é simplesmente chegar lá no cartório. Existe, né? Agora estão fazendo o divórcio, dá para fazer no cartório também? Nossa, o divórcio andou muito, né? Desde 67, né? O divórcio veio correndo para tentar alcançar o Instituto do Divórcio, para alcançar as mudanças da sociedade. Hoje, né? Casei hoje, não gostei, o sujeito jogou a toalha em cima da cama, eu não gostei, ou a mulher separa no outro dia, divorcia no outro dia, né? A diferença só se tiver, a questão mais delicada, se tiver filhos menores, né? Filhos menores. Porque aí tem que discutir toda a questão relativa aos filhos no Poder Judiciário e aí faz o divórcio no cartório. Aí teria que ter essa questão por conta dos filhos. Porque, como eu já disse, os filhos gozam de um patamar diferente no nosso ordenamento jurídico, então não pode ser feito diretamente no cartório. Discute guarda, alimentos, lá referência na justiça, fazendo um acordo ou não, depois vai para o cartório e já dissolve. doutora Janaína, agora nós sabemos porque existe o ficante prêmio. Porque a questão da toalha aí, ó, deu uma luz estádio, ó, o ficante prêmio vai, fica mais um tempinho, vai vendo como se comporta. Não gostou, ó, já foi, já não tem mais casamento. É o teste, né? Exatamente. É o teste para evoluir. E tem muitos testes hoje. Tem vários, então, ficante prêmio, essa foi boa. Doutora, fala aí, conta um pouquinho também como que se dá essa paixão aí pelo direito de família. Então, quando eu entrei no curso de Direito, que era um sonho de vida, a gente sempre escutava falar, olha, eu namoro com direito penal, mas casei com direito civil, ou eu namorei com direito civil e casei com direito penal. Comigo foi diferente. Eu já namorei, eu já noivei, eu já casei com direito civil. E dentro do direito civil, que é um oceano, né, eu me identifiquei muito com o direito de família, porque o direito de família, as ações de família em especial, eu sempre costumo dizer que mesmo quando a gente está tratando de um divórcio, a gente está tratando de fragmentos de amor, de restos de amor. Então, o direito de família é o mais humano de todos os direitos. E eu acabei realmente me envolvendo e me apaixonando por esse tema. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito família, né? Muito família, e eu acho que o advogado também que trabalha com direito de família, ele tem que ser muito humano, para ele poder lidar, saber ouvir. Às vezes o cliente chega no teu escritório, ele só quer conversar, né? Vocês sabem disso, a doutora sabe disso. Então, assim, o direito de família me abraçou. Na verdade, eu acho que não foi eu que escolhi o direito de família, mas eu acho que o direito de família me abraçou. Doutora, então, com essa fala aí, essa experiência toda, qual a mensagem que a senhora diria para os apaixonados, para as pessoas que estão vivendo essa união estável, que estão vivendo esse contrato de namoro? O que a senhora diria? Eu diria que acreditem no amor. O amor realmente é a base de tudo. Acredite na família, que é uma instituição secular, né? Foi a primeira instituição que se tem conhecimento na história da humanidade, é a família, né? Existem muitas repercussões em decorrência do afeto. E tudo pode ser conversado, né? Se eu não tenho intenção de dividir patrimônio, né? Quer seja na união estável, quer seja no casamento, eu posso escolher um regime de bens, né? O próprio direito nos deu essa oportunidade,
né? Então, tem pessoas que não, eu quero dividir as alegrias, as tristezas, mas não quero dividir patrimônio. Então, conversem. Eu acho que o diálogo ainda é a fonte para as relações, né? Com conversa é possível se chegar e se viver, né, uma vida, né, com alguém. E também, se não for para viver, não tem problema, né? Porque a gente, graças a Deus, hoje pode separar e casar hoje e separar amanhã, diferentemente de 1900 antigamente, que o casamento era uma sentença de morte. Se tu tivesse feliz ou triste, tu só tinha que casamentos ficar. arranjados, Verdade. não era? Mas é isso, né, doutora? As pessoas estão aí para ser felizes, e às vezes parece que é só sobre patrimônio o casamento, a Hoje relação é só em sobre dia. patrimônio, e não é. Às vezes as pessoas só querem viver felizes, dividir a vida, e tá tudo bem, esquece esse negócio de patrimônio, vão, né, ser felizes aí. Sim, e se quiser falar de patrimônio, escolhe o regime de bens Seja e claro, acabou, não é? seja claro, né? Eu acho que o diálogo é o caminho para que as relações, de qualquer natureza, elas possam ser estabelecidas e que elas possam realmente continuar. Ai, que legal. Agora tô até E aí, emocionada olha, já. Mirley, eu acho que nós vamos ter que sair daqui. Eu vou ser testemunha desse casamento aqui, tá, Mirley? Nós estamos vivendo uma união estável aqui, meus colegas aqui, entendeu? Então já sabe que se for divorciar, você é testemunha. Então, dia do amor, né? Fui presenteada com amor, já são 3 anos, e graças a Deus, assim, pelo amor, companheirismo, né? O dia a dia, doutora Janaína. Nós estamos aqui para viver um dia após o outro, se reinventando, aprendendo a amar todos os dias. E problemas, que nem a senhora falou, se discute, se conversa. Não gostou, se conversa, é a melhor solução. E aí nós estamos tocando o barco, gentinhos sempre. Eu falo assim, a Maísa, ela é tudo, assim, ó, ela é bem casada, tem 2 filhos lindos, maravilhosos, profissional, aí ela aí, ó, acertou na Mega Sena, graças a Deus. Amiga, saudável, saúde, então, que legal. Eu falo que ela é inspiração na profissão, mas na vida também. A gente fala assim, poxa, que legal a Maísa. Eu assim. acho que o meu maior presente, doutora, vou lhe dizer, no dia que doutora Janaína chegar e dizer assim, eu vou casar. Ah, meu Deus Eu do quero céu, ser a nem madrinha. receba, né, essa bênção. Hoje, vamos fazer o seguinte, doutora Janaína, hoje é dia de Santo Antônio casamenteiro, olha só. Quem sabe quando Não, e é engraçado, doutor, porque assim, eu sou advogada de família, né, inspirada na doutora Maísa, e eu converso muito com meus clientes. E assim, eu converso. Mas tu já foi casado? Eu falei, não, entendeu? Mas eu faço muito divórcio, entendeu? Talvez seja até por isso mesmo, né? Ai, nosso bate-papo tá maravilhoso, não tá, doutora Janaína? Doutora, mas assim, muito obrigada. Pode fazer suas considerações finais. Então, eu quero verdadeiramente agradecer, é uma alegria conhecê-lo, é uma alegria estar. O convite que foi feito me deixou muito, muito feliz, assim como a Janaína fala e ela fala sobre mim, eu tenho muito a falar sobre ela também. É uma moça jovem, inteligente, batalhadora, alguém que tem o meu total respeito, consideração, e assim, eu estou feliz de estar aqui. Eu quero parabenizar vocês por esse espaço que alcança tanta gente, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando do alcance desse programa, né? De quantas pessoas esse programa já conseguiu alcançar. Então, nossa, parabéns, verdadeiramente eu estou muito feliz de estar aqui. E onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, estou no Instagram, Maísa Bichara, Facebook também, eu acho que nem se usa mais muito Facebook, mas eu tô lá. Mas, Maísa, muito obrigada. Só temos a agradecer a sua participação aqui, tá? Mãozinha pra dar E sorte. Doutora seja Janaína, bem-vinda sempre. não vamos finalizar, doutor, sem mandar um beijo pros nossos Ai, meu telespectadores. Beijão aí pra nossa turma aí da Transacriana. Kleber, não vamos deixar de dar um cheiro. Kleber, um beijo pra você, nosso lindinho aí. Gente, é o seguinte, ó, o programa de hoje foi um programa muito, muito amoroso. E aí, preste atenção, tira aí uma foto, manda pra gente, você assistindo o programa, né? O Pode Leiac, pra gente repostar aqui. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Papai do céu, agora sim, segurando. De novo, Agora sim. mãozinha. No início não.